E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro, sempre marcado pela intensidade dentro e fora de campo, ganhou mais um capítulo polêmico nesta semana. Em entrevista coletiva, Fernando Diniz, técnico do Fluminense e também da seleção brasileira, soltou declarações contundentes sobre o Atlético MG, provocando um alvoroço antes do aguardado primeiro clássico do ano entre as equipes. Suas palavras ecoaram como um tiro de partida para o duelo, prometendo uma partida recheada de rivalidade e tensão. A repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com debates entre torcedores, dividindo opiniões entre os que consideraram as falas de Diniz um ato de confiança e aqueles que viram desrespeito com o adversário. O treinador, conhecido por sua postura apaixonada e por vezes polêmica, parece ter acendido a chama do confronto antes mesmo do apito inicial. No centro das declarações, Diniz criticou a postura do time mineiro nos últimos jogos, insinuando que o Galo tem falhado em momentos decisivos e insinuando falta de intensidade no elenco. Para jogar um clássico, é preciso mais do que nomes no papel, é preciso entrega, algo que não tenho visto no Atlético ultimamente, disparou o treinador em tom categórico. As palavras não apenas colocaram pressão sobre o técnico do Atlético MG, mas também sobre os jogadores, que agora terão a missão de responder dentro de campo. A coletiva ganhou ares de um verdadeiro show, com jornalistas atentos a cada palavra, antecipando o que está por vir. Do lado atleticano, o clima é de cautela, mas também de indignação. Fontes internas do clube revelaram que as palavras de Diniz foram recebidas com certo incômodo no vestiário. Para muitos, trata-se de uma tentativa de desestabilizar emocionalmente o time antes de uma partida importante. Torcedores do Galo, por sua vez, inundaram as redes sociais com mensagens de apoio ao time e críticas ao técnico do Fluminense. Falar é fácil, quero ver ele manter o discurso depois do jogo, comentou um torcedor em um grupo dedicado ao Atlético MG. Os bastidores do confronto ganharam outra camada de tensão com a resposta de um dos líderes do elenco atleticano. Em entrevista rápida, o capitão do Galo foi direto. As palavras de Diniz não nos afetam. Vamos mostrar em campo quem é o verdadeiro time de raça. Enquanto isso, Diniz parece estar confortável com a polêmica gerada. Especialistas em futebol analisaram que o treinador pode estar utilizando a estratégia de jogar pressão sobre o adversário, algo comum em confrontos de alto nível. Ele sabe como mexer com a cabeça do adversário, mas isso pode ser um tiro no pé, opinou um comentarista esportivo em um programa de rádio. Nas arquibancadas, o clima também é de expectativa. Ingressos para o clássico já estão quase esgotados e a promessa é de um estádio lotado para assistir ao confronto que agora vai muito além dos 90 minutos. A provocação de Diniz transformou um jogo importante em um espetáculo que mistura futebol, orgulho e emoção. Os últimos treinos antes da partida foram marcados por privacidade e concentração. Tanto o Fluminense quanto o Atlético MG fecharam os portões para a imprensa, aumentando ainda mais o suspense sobre as estratégias que serão colocadas em prática. Com um clássico tão cercado por narrativas, analistas preveem um jogo disputado e emocional. Para muitos, o impacto das declarações de Diniz pode ser visto como um elemento extra de motivação para ambas as equipes. No entanto, também pode significar um risco para o treinador, caso o resultado não corresponda ao discurso. O futebol, como sempre, prova que é muito mais do que um esporte. Ele é um campo de batalha de egos, paixões e rivalidades. Fernando Diniz, com sua personalidade forte e estilo único, escreveu mais um capítulo dessa história. Agora, resta saber como ela será concluída. O apito inicial já tem hora marcada, mas o duelo começou muito antes de a bola rolar. O clássico entre Fluminense e Atlético MG será, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados do início da temporada. Afinal, quem sairá vencedor? A palavra ou o desempenho dentro de campo? As respostas virão em breve, no gramado, sob o olhar atento de milhões de torcedores. Uma coisa é certa, com provocações e promessas, Fernando Diniz e o Fluminense colocaram ainda mais tempero no prato principal do futebol brasileiro deste início de ano. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar?
O futebol brasileiro é um caldeirão de emoções e Fernando Diniz sabe exatamente como aumentar a fervura. As declarações do técnico antes do clássico contra o Atlético MG não apenas mexeram com os bastidores do time mineiro, mas também polarizaram torcedores e especialistas em todo o país. Enquanto alguns veem nas palavras de Diniz um gesto estratégico para desestabilizar o adversário, outros interpretam como pura arrogância. O que ninguém pode negar é que o jogo ganhou contornos ainda mais dramáticos. As provocações de Diniz não foram feitas por acaso. Conhecido por seu estilo de jogo ousado e pelo temperamento inflamado, o treinador parece confortável no papel de protagonista, seja à beira do gramado ou diante dos microfones. Suas críticas à falta de intensidade do Galo podem ter sido um recado claro. Não esperem um Fluminense apático ou submisso em campo. Nós vamos impor o nosso ritmo com ou sem a resposta deles, declarou, encerrando a coletiva com confiança que beira a provocação. O Atlético MG, por outro lado, se vê em uma posição delicada. Após uma temporada de altos e baixos, o clube está pressionado para mostrar que ainda é uma potência no cenário nacional. As declarações de Diniz funcionaram como um estopim para reacender a rivalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a responsabilidade sobre os jogadores. Para o técnico do Galo, a melhor resposta será dada em campo, mas o desafio é garantir que a equipe não entre no jogo emocionalmente desequilibrada. A imprensa esportiva, como era de se esperar, mergulhou de cabeça na polêmica. Programas de televisão, rádio e podcasts dedicaram longos minutos à análise das falas de Diniz e suas possíveis consequências. Muitos comentaram que o treinador do Fluminense parece estar se espelhando em figuras históricas do futebol, que usaram as palavras como armas antes de grandes confrontos. Ele está criando uma narrativa para tirar o foco de seu time, jogando toda a pressão no adversário, opinou um renomado comentarista. Enquanto isso, a torcida do Fluminense reagiu com entusiasmo às declarações de seu técnico. Nas redes sociais, frases como "aqui é Flusão" e "Diniz é coragem" dominaram os comentários de tricolores. Para os torcedores, o treinador está apenas demonstrando a confiança que o elenco precisa para encarar um jogo tão importante. Ele está falando por todos nós, não temos medo de ninguém, escreveu um torcedor em uma publicação que rapidamente viralizou. Do lado atleticano, porém, o sentimento é de revanche. As palavras de Diniz foram vistas como um ataque à história e à postura de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Grupos organizados de torcedores prometeram transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão, garantindo um ambiente hostil para o Fluminense. A expectativa é que o apoio das arquibancadas seja um diferencial para o Galo, que busca começar a temporada com o pé direito. Nos bastidores do Fluminense, o clima é de concentração absoluta. Diniz, conhecido por ser detalhista, intensificou os treinos táticos e exigiu comprometimento máximo dos jogadores. Para ele, vencer esse clássico não é apenas uma questão de somar 3 pontos, mas de reforçar a confiança do elenco para o restante da temporada. Alguns jogadores, inclusive, já se posicionaram publicamente ao lado do treinador, elogiando sua postura. Especialistas também destacam que a pressão sobre Diniz é grande. Caso o Fluminense não saia vencedor, suas palavras podem se voltar contra ele, servindo como combustível para críticas. O futebol tem memória curta. Se ele perde, essa provocação será usada como munição contra ele, comentou um ex-jogador e hoje analista esportivo. O treinador, no entanto, parece alheio a essa possibilidade, confiando plenamente em seu trabalho. O clássico também é uma oportunidade de avaliar como cada time iniciará a temporada. Mais do que uma rivalidade momentânea, o duelo entre Fluminense e Atlético MG pode indicar qual dos dois clubes está mais preparado para encarar os desafios de 2025. Para ambos, o jogo representa muito mais do que um simples resultado. É uma chance de enviar um recado claro ao restante do Brasil. À medida que o dia do jogo se aproxima, a tensão cresce. Jogadores, torcedores e dirigentes sabem que, em clássicos como esse, cada detalhe importa. As palavras de Diniz foram a faísca que faltava para transformar o duelo em um verdadeiro espetáculo. Mas, como sempre, será o desempenho dentro das 4 linhas que decidirá quem terá motivos para sorrir ao final da partida.
O Brasil inteiro estará de olho, aguardando ansiosamente o desenrolar desse confronto que já nasceu histórico. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.